Fala galera, sim, o Internacional protagonizou há pouco um dos maiores vexames do novo Beira-Rio, vencia por 2-0 o Botafogo, tinha um jogador a mais, mas acredite se quiser, o Fogão descontou, empatou e no finalzinho da partida conseguiu a virada por 3-2, um balde de água fria no torcedor que foi em bom número ao Beira-Rio, público total de 26.219 espectadores e uma equipe do Mano Menezes que apresentou muitos problemas. Aliás, acabou a invencibilidade do Mano. E também vamos falar aqui da horrorosa arbitragem de Sávio Pereira Sampaio nesta noite. Tudo de Inter 2, Botafogo 3 aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$5, premiação máxima que pode chegar até R$20 mil. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. E você que apostou na vitória do Botafogo certamente vai começar a semana com muito dinheiro no bolso com a X6Bet, tá certo? Bom, vamos lá. A escalação do Inter já era conhecida de todos. Uma equipe sem surpresas, com Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e Moisés na lateral esquerda. Meio de campo, Gabriel, Edenilson, Alan Patrick, Depena. Na frente, Wanderson e David. O Inter começou muito bem a partida. Aliás, isso é uma tônica dos começos aí da equipe treinada pelo Mano Menezes, sempre pressionando o adversário. E logo no primeiro lance de perigo, um lance muito polêmico, porque o Alan Patrick, ele recebe na pequena área, vai fazer o gol, toca por cima do Gatito e a bola bate no peito e depois vai no braço do Felipe Sampaio. O Sávio Pereira Sampaio, no primeiro momento, não marcou o pênalti, mas aí ele foi chamado pelo VAR e aí mudou a decisão, marcou a penalidade máxima e ainda expulsou o zagueiro do Botafogo. Eu vi esse lance mais de uma vez e eu vou ser bem sincero com vocês aqui. Eu não marcaria aquela penalidade máxima, porque não tem a intenção do jogador de colocar a mão. Ela bate claramente no peito e ela resvala, de fato, no braço do Felipe Sampaio. Mas eu não marcaria, e esta regra de bola na mão, ou mão na bola, ela é muito polêmica e isso sempre dá pano pra manga. Mas o Inter aí teve a penalidade ao seu favor, o Edenilson cobrou muito bem e fez Inter 1-0. Depois, uma belíssima jogada de combinação, o Alan Patrick pifa o Bustos, ele invade a área, chuta muito forte no ângulo do Gatito, fazendo o Inter 2-0. Todos pensamos, estaríamos diante de uma goleada histórica do Inter sobre o Botafogo, vencendo por 2-0, o time em ascensão e ainda com um jogador a mais, tendência natural que o Inter fosse ampliar ainda mais o marcador. Muito pelo contrário, não foi nada disso que aconteceu. A equipe, ela sentou na vantagem, administrou mal o jogo, até não chego a dizer que foi salto alto, mas o Inter ele desfocou claramente na partida. O gol sofrido primeiro é um claro exemplo disso. Uma cobrança de falta, um bate-rebate, a falha da zaga, e aí o Vinícius Lopes, ele acaba chutando bem fraquinho e o Daniel tomou um frango, né? Vamos ser bem sinceros aqui com o torcedor que me acompanha. Um chute muito fraco e a bola passa no meio das pernas do Daniel, que aliás, hein? Olha, eu não sei se não tá merecendo um banco de reservas. Eu vou chegar lá ainda ao terceiro gol, mas o primeiro eu considero falha do Daniel. Falha porque o chute foi fraco e foi muito defensável. Então eu acredito sim que não foi bem no lance o goleiro do Internacional. O Inter com um jogador a mais ainda criou algumas oportunidades no primeiro tempo, mas não conseguiu fazer, especialmente uma com o David cara a cara com o Gatito,
que ele defende na volta de um chute do Edenilson. E aí começam os problemas, porque o Wanderson sente um desconforto muscular na coxa esquerda. E aí dá lugar aí ao alemão. Ele dá lugar ao alemão e por isso ele deixa o campo. E depois, no intervalo, o Alan Patrick, aí ele sente um desconforto muscular na coxa direita. E entra o Taison. E a partir daí foi um filme de terror no Beira-Rio. Eu falei em um conteúdo anterior, eu não me lembro qual, que o Inter hoje tem 3 jogadores que elevam ao máximo a régua em condições de competir e sonhar com algo mais alto. O Depena, o Alan Patrick e o Wanderson. Só com o Depena, que foi uma ilha, e sem o Alan e o Wanderson complicou e complicou demais. O Taison não jogou absolutamente nada. Errou tudo o que tentou na partida. Não foi nada bem o Taison. O alemão muito voluntarioso, mas tecnicamente é um jogador que ainda deixa muito a desejar. E na primeira chegada do Botafogo, na bola aérea, que aliás é um pavor, é um pandemônio, a bola aérea defensiva do Inter, o Erisson acabou empatando a partida 2-2, ainda assim o Inter com um jogador a mais. O Mano Menezes ainda tentou, tirou o David, que não jogou bem mais uma vez, botou o Maurício, depois ainda tirou o Bustos, botou o Matheus Cadorini, tirou o Moisés, que tomou o 3º cartão amarelo, e botou o Pedro Henrique. O Inter tentou na base da vontade, da superação, até chegou ao 3-2, outro lance extremamente polêmico. O Mercado, na cobrança de falta perfeita do Depena, ele toca para a rede, mas olha, se ele tá impedido, é por milímetros. Então, mais uma questão polêmica do VAR, e o gol que seria da vitória foi anulado. E aí, depois de um contra-ataque, o Hugo, a praticamente 50 do segundo tempo, fez o que parecia impossível, o gol da vitória do Botafogo. Por 3-2, o Inter perde a chance de encostar aí nos primeiros colocados. Aliás, perdeu posições na tabela. Foi uma noite para se esquecer, um jogo maluco. E depois, bom, a lamentar a pancadaria no final do jogo, né? E isso é culpa do árbitro, do senhor Sávio Pereira Sampaio. Eu não marcaria o pênalti que ele deu a favor do Inter. Considero que o gol do Mercado, ele foi legal. Ainda tem um pênalti no Wanderson, no primeiro tempo, do Saravia, que ele não dá. Então, o Sávio Pereira Sampaio, além de ser péssimo no aspecto disciplinar, bom, ele é que nem o irmão, né? Wilton Pereira Sampaio. São 2 péssimos árbitros e são 2 desserviços à arbitragem brasileira. Ele aí acabou sendo e tendo interferência decisiva no resultado da partida. Depois uma confusão generalizada, agressão de ambas as partes, e até a gravação desse vídeo, eu estou gravando sem a súmula, o Inter vai ter muitos problemas para o jogo contra o Coritiba na sexta-feira. Pelo cartão estão suspensos o Mercado e o Moisés. O Mercado foi expulso, né? E ainda tem que reavaliar o Alan Patrick e o Wanderson. E pode ser que na súmula tenha mais jogadores que possam ficar e possam vir suspensos. O Inter perdeu a cabeça e eu vou dizer algo para vocês aqui. Pode até ser forte, mas o Inter só rende na sua plenitude quando jogar sempre 100% com a corda esticada. Quando isso acontecer, o Inter, ele naturalmente vai ganhar as partidas e o trabalho do Mano é muito bom, apesar de hoje a invencibilidade ter sido derrubada. Foi a primeira derrota do Mano Menezes no comando técnico do Inter. E para jogar com 100% da corda esticada sempre, vai precisar ter grupo. Hoje foi um claro exemplo disso. Alan Patrick e Wanderson sentiram desconfortos, foram substituídos, e o Inter sentiu, e isso se refletiu dentro do campo. Uma derrota que ninguém esperava, mas pode ser aí também uma luz alta. O Inter, depois do 2-0, ele subiu no salto,
ele achou que a partida estava ganha e futebol não é assim, a gente sabe disso. E, claro, vou parabenizar também o Botafogo, conseguiu uma façanha no Beira-Rio, com um jogador a menos por mais de 100 minutos, conquistou uma grande vitória, 3-2, para um público de 26.219 torcedores. Para fechar, Daniel falhou no primeiro, eu já falei antes, e no terceiro gol também, tinha que ter dividido mais forte a jogada pro Hugo não fazer o gol. Na minha avaliação, falhou em 2 gols do Botafogo, e estas falhas aí em muitos jogos já me fazem aí acreditar que ele merece ser reserva. O Kehler precisa e pode ter a oportunidade. Porque se o goleiro falha em sequência, tá na hora de testar outro. Então chegou a hora do Kehler. E a bola aérea defensiva do Inter, ela já pode começar a ser corrigida contra o Coritiba. Mercado tá suspenso. O Moledo, se ele não resolve todos os problemas, pelo menos a imposição na zaga, ela aumenta e muito. Então, é um jogador que precisa ser titular do Internacional. Este conteúdo foi um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.